Olá, pessoal da Santa Cecília TV. É um prazer estar aqui com vocês no Pessoas de Valor. Essa é a segunda semana do programa de estreia. Eu espero que vocês tenham assistido a entrevista que a gente fez a semana passada com o Roberto Deves e a Vera Bassoi. E hoje é um dos momentos especiais da nossa carreira. Assim, a gente estuda, trabalha, faz um monte de coisa e chega uma hora que fala assim, você vai apresentar um programa de televisão para falar sobre desenvolvimento humano, para falar sobre coaching, as várias terapias que existem, recursos humanos, um monte de assuntos. E aí vem assim, qual é a pessoa que é um ícone no segmento? Aquela pessoa que é o mestre dos mestres. E aí a gente tem hoje a honra de ter o mestre dos mestres no Pessoas de Valor. Se a gente pode colocar valor nas pessoas, hoje é um programa que realmente é o top disso tudo. A gente está aqui com o Tadashi, conhecido, né, no mundo inteiro. O Tadashi Kadomoto é o cara que simplesmente criou um conceito de treinamento que tem centenas de milhares de pessoas que já fizeram no país. Ele acabou de voltar de uma viagem e eu e a Adriana Zucchini, que está aqui ao meu lado, vamos entrevistar e bater um papo com o cara da área. A gente estuda e fala assim, um dia eu vou estudar para poder chegar perto do conhecimento que essa pessoa tem, né? Tem uma aura maravilhosa, uma energia fantástica. E a gente veio aqui em São Paulo, no espaço dele, aqui no Instituto, para poder nos receber aqui no intervalo entre um compromisso e outro, para a gente conversar um pouquinho sobre alguns conceitos que realmente são importantes para essa área de desenvolvimento humano. Tadashi, obrigado por aceitar nosso convite. Adriana, olha a responsabilidade que a gente tem de estar aqui do lado do cara na área. Eu gostaria de começar falando assim um pouquinho sobre o Leader Training, né? Eu acho que é o começo de tudo. Assim, muitas pessoas realizam treinamentos e participam de treinamentos, e alguns desses treinamentos, muitas vezes a pessoa nem sabe que já é uma segunda geração de um Leader Training, né? E você que visualizou isso um tempo atrás, o que é o Leader Training? Para quem não conhece, o que seria esse treinamento? Porque é mais do que um treinamento, não é isso? Hoje eu sinto assim que ele passou a ser mais do que um treinamento, porque já não nos pertence mais, né? Começa por aí. E o desdobramento que ele proporciona na vida das pessoas é altamente impactante, né? O que eu sempre costumo colocar eu tenho consciência que não funciona para todo mundo, né? Como nada na vida, mas eu tenho consciência que ele funciona para a maioria das pessoas que se permitem vivenciar aquele processo, né? Na verdade, eu trabalhava na área, dando treinamento para a área comercial, isso há mais de 30 anos atrás, e nesse processo eu recebi uma canalização para criar o Leader Training. Quando eu falo receber uma canalização, eu falo, é uma coisa, se acreditam ou não, mas é obra do divino, e que me escolheram para ser a pessoa que iria dar o início nesse trabalho. Isso praticamente há 30 anos atrás. E daí a gente começou a fazer uma migração, literalmente assim, da parte comercial, porque era um treinamento de liderança. Né? Sim. E hoje o conceito muda, porque não é a liderança talvez assim na forma nua e crua como as pessoas têm como conceito de liderança, mas partindo de um pressuposto que as pessoas só conseguem liderar outras pessoas se elas liderarem as próprias questões emocionais e espirituais, né? Então a abrangência partiu para um outro campo. E naturalmente, é uma questão que me perguntaram um tempo atrás, que eu acho que é importante colocar, que no decorrer desses 30 anos, o Leader Training mudou. Eu falo, a espinha dorsal, não. Uhum. Mas, se pensar, por exemplo, numa conversa que a gente teve logo no início, de constelação familiar, nós, há 10 anos atrás, não tínhamos ninguém com formação em constelação familiar dentro do Instituto. Uhum. Tá? Hoje, todos os terapeutas têm formação em constelação familiar dentro do Instituto. Utilizamos a constelação familiar, por exemplo, em alguns atendimentos dentro dos treinamentos, inclusive dentro do Leader Training, a resposta é sim. Tá. Dependendo da abordagem, dependendo do que a pessoa está acessando, é utilizada a constelação familiar. Ou seja, o que eu quero colocar nesse decorrer dos 30 anos, algumas técnicas foram agregadas, que surgiram e que não existiam, e hoje elas são utilizadas dentro do Leader Training. Então, o que eu digo assim, hoje o Leader Training ele era assim, né, metaforicamente, e hoje ele é muito mais ampliado.
assim, umas pessoas falam, né? Poxa, mas funciona para um, não funciona para outro, né? A gente costuma dizer, né? Sim. Poxa, não é todo mundo que vai ser atingido por um tipo de treinamento desse. Mas na prática, e até eu gostaria muito, e um dos objetivos do programa é a gente justamente desmistificar essa área que a gente atua. Você hoje dá aula na pós-graduação, né? Como eu também tenho oportunidade, a gente dá aula em pós, a gente dá formação, a gente está na área há um tempo falando inclusive para médicos, para outras pessoas inclusive com outras formações. E assim, existe uma grande base científica nisso, né? Muitas pessoas às vezes confundem achar que assim, isso aí é uma coisa, uma criação lá do Tadashi, sei lá, que fez lá intuitivamente, foi lá e fez. Na verdade tem uma série de técnicas e um monte de assuntos dentro, né? Inclusive plataformas dentro. Sim. Como que você poderia tentar localizar isso que é feito? Assim, a gente fala da psicologia transpessoal, ou a gente vai falar sobre inteligência emocional. Como que você encaixaria numa categoria? Existe essa possibilidade? Porque a gente sabe que tem uma certa resistência, por exemplo, às vezes de uma pessoa que se formou em psicologia, que vem de uma escola mais conservadora, aí a pessoa fala assim, isso aí que faz não tem nada a ver, tal. A gente ouve isso ainda. Sim, sim. Né? Comentários, inclusive, profissionais que têm um bom conhecimento em outras áreas e que acabam tendo esse tipo de avaliação. Que, a meu ver, já vou colocando, é equivocada na minha visão. Sim. Até porque a gente vê na prática o que acontece. Como que a gente encaixaria isso, assim, do ponto de vista científico, na sua visão? Tudo que é feito hoje, eu vou dizer generalizado mesmo, em qualquer abordagem de treinamento, o fundamento, na verdade, começa lá atrás, com Freud, com a psicanálise. Então, o que eu vejo assim, o fundamento está ali, né? A base está ali. Agora, o mundo evoluiu, né? As coisas mudaram, então outras coisas surgiram, novas técnicas surgiram e talvez assim, mais eficazes do que só a psicanálise, né? Então, assim, eu não invalido a psicanálise, mas o que eu sinto é assim, que existem outras ferramentas, outros recursos que hoje potencializam muito todo o trabalho em treinamento, em atendimento terapêutico, em consultório e etc. Nos treinamentos do Instituto Tadashi Kadomoto, a abordagem que eu posso definir e é clara é dentro da psicologia transpessoal. Tá. E quando vai falar na psicologia transpessoal, qualquer coisa que vai além da matéria. Sim. Né? Sim. Então, existe um corpo, existe um lado psicológico, existe um lado emocional, mas qualquer outra abordagem que vai além disso, e que existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que a gente possa imaginar, eu posso afirmar que o Instituto Tadashi Kadomoto, de alguma forma, ele aborda. Tá. Né? Então, não vamos olhar só para o lado psicológico. A gente tem o curso de expansão de consciência, só para fazer um complemento. Tá. Que inclusive a Adriana está fazendo agora. São 2 anos e meio, são 5 módulos. Né? E quando começa esse curso, eu sempre falo para os alunos na entrevista o seguinte, nós temos um lado psicológico, que é básico. Então aí entra a questão da psicanálise, que eu falo, precisa de ser olhado. Né? Mas existe um lado emocional, que também precisa ser cuidado. Se eu olho só para o lado psicológico, provavelmente eu não consigo olhar para o lado emocional. E aí eu não me curo. Sim. Só que além dessas duas questões, tem um lado energético. Vai além da matéria. Os campos. Né? E se alguém não conhece sobre isso, também não vai curar as pessoas. Sim. Fora isso, nós temos um lado físico, que é concreto, que é palpável. Né? E nós temos um lado espiritual. Esse lado espiritual, não numa questão religiosa, mas numa questão de totalidade. Né? Ou seja, se nós olharmos só para o lado psicológico, eu nunca vou curar essa pessoa. Eu nunca vou ser um canal de cura para essa pessoa, porque não vai curar. Eu uso uma metáfora, que é o seguinte, se eu só tenho um martelo na mão, tudo que eu ver na frente eu vou achar que é prego. Tá certo? E o fato é que existe chave de fenda, martelo, né? Várias ferramentas. Agora, o martelo funciona para você e não funciona para a Adriana. Chave de fenda vai funcionar para ela e não vai funcionar para você. Sim. Então, o que eu quero dizer é assim, que existem ferramentas, né? Técnicas que podem ajudar as pessoas. Agora, eu preciso de procurar. Né? Então, complementando o que você falou, eu faço terapia. Sim. Tá? Eu faço terapia todas as semanas, né? Agora, é só terapia? Não. Outras vivências, voltei da Índia agora, meditação, ou seja, precisa de trabalhar, trabalhar, né? Sim.
eu vou colocar a Adriana na conversa, porque a Adriana, né, muitas pessoas, principalmente quem é de Santos, conhece a Adriana, né, uma grande empresária lá da região e tal. E assim, eu conheço a Adriana, além de uma pessoa maravilhosa como amiga, hoje eu posso dizer que é amiga, mas a Adriana é uma das pessoas que mais oferece treinamentos, que mais apresenta treinamentos para a sua equipe. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, porque de certa forma a gente está aqui no Instituto e está falando de treinamento, embora o escopo seja maior, mas você sente na prática uma pessoa, por exemplo, que participou de um Leader Training, uma pessoa que participou de uma marca, de treinamentos ou de formações, essa pessoa produz diferente, não produz, Adriana? Na minha empresa eu trouxe algumas pessoas, inclusive para o primeiro treinamento, o Leader Training. Eu acho que tudo tem que ter uma desenvoltura e uma continuação, como o Tadashi acaba de dizer. Não adianta nada a gente começar uma coisa e não dar sequência a ela. Então a gente precisa se trabalhar o tempo inteiro e eu acredito que isso não tenha fim, né? O autoconhecimento, imagino eu, que seja uma coisa sem fim, eterna, né? E constante. Sim. Mas assim, para os empresários que nos escutam, né? Que eu imagino que são muitos, eu tenho algumas dúvidas. O Instituto com mais de 28 anos, 30. Né? 30 anos, já atendeu basicamente 100 mil pessoas de maneira direta, porque você acaba impactando indiretamente outras tantas, né? É um instituto formado por profissionais, médicos, psicólogos, reikianos, acupunturistas, yoga, consteladores. Então é um instituto grande, né? Com uma clínica em São Paulo, outra em Campinas. O Tadashi, que o tempo inteiro viaja, está nos principais eventos nacionais. Acompanhei você num evento da Transpessoal com a Vera Saldanha. Então ele está nos principais eventos nacionais e também participa dos internacionais para trazer o que há de melhor e mais novo para o Brasil. E autor de alguns livros, né, se não me engano 5, né? Um dos livros chama-se Das Montanhas, Ninguém Tropeça em Montanhas. Minha pergunta é, porque a gente vai nesse vai e vem, né, da vida, eu acho que a gente vive nisso, né? Pulsando. Como é para você e quais foram as principais pedras no seu caminho, né? E quais as ferramentas você utilizou para superá-las ou para saná-las? Essa eu acho que é uma dúvida minha. Como se manter são? Eu acho que a maior briga que eu tive nesses anos todos foi com o meu ego. Né? Eu te dou um exemplo assim, bem racional. Tá? O Leader Training, por exemplo, entre o que acontece ali e que você vivenciou e você também, e aquilo virar uma igreja, desculpem qualquer pessoa, não estou indo contra nenhuma religião, mas assim, é uma linha, né? É uma linha. Né? E a briga com o ego, porque, por exemplo, uma é esse perigo de atravessar essa linha, né? Do autoconhecimento, do crescimento e ser simplesmente um instrumento, um canal, né, na mão de Deus para ajudar as pessoas e começar a achar que eu é que curo as pessoas. Né? E eu não curo ninguém. Né? Na verdade, é só um instrumento para. Né? Isso é muito difícil. Né? Eu acho que essa é a primeira questão. A segunda é o lado racional, sabe? E o lado racional no sentido assim de querer começar a intelectualizar muitas coisas, racionalizar muitas coisas. Explicar o inexplicável. Por isso é que eu tenho aquela frase que dentro do salão, que vem no final de uma meditação, que a maior distância que eu já percorri foi entre a minha cabeça e meu coração. Né? Cara, tem 2 palmos de distância, assim, levei 30 anos para poder chegar daqui para cá. Né? Porque hoje é claro para mim, né? Tudo o que a gente faz dentro do Instituto Tadashi Kadomoto é a partir do coração, não é a partir daqui, sabe? E eu me perdi um tempo quando eu comecei a racionalizar e querer intelectualizar muita coisa do que a gente fazia, e aí realmente foi a pior fase da minha vida profissionalmente, porque assim, eu me perdi. Levei quase uns 2 anos para retomar, e aí veio essa frase. Perfeito.
Olha, eu vou chamar um rápido intervalo para o pessoal que está assistindo em casa, com uma entrevista maravilhosa com o Tadashi Kadomoto e a Adriana Zucchini, que está aqui ajudando a gente a entrevistar esse fera. A gente volta já já. O segredo da felicidade é muito simples. A felicidade depende de fazer o próximo feliz. Um bom dia com sinceridade, um sorriso verdadeiro. Tente melhorar a cada dia e faça com os outros aquilo que gostaria que fizessem com você. São nos pequenos gestos que ficam as melhores lembranças. Seja um exemplo. A vida é simples e o segredo da felicidade também. Torne o mundo mais agradável e atraente. Um mundo paradisíaco começa por você. Instituto Tadashi Kadomoto. Estamos de volta aqui na Santa Cecília TV com o programa Pessoas de Valor. Hoje a gente está entrevistando um dos grandes nomes, né, é um nome internacional já, assim, é uma referência no Brasil, não tem jeito, Tadashi Kadomoto. E aqui junto também a Adriana Zucchini, que é uma empresária de Santos e que também tem um grande conhecimento e já realizou praticamente todos os treinamentos. Nós, na verdade, somos filhotes do Tadashi, se é bom falar assim. Você acabou de voltar de uma viagem, né, e aí, assim, lá fora, talvez eles estejam seguindo o coração mais tempo do que a gente com neurociência, com intelectualidade. Às vezes a gente estuda, a gente fala, o cara é neurocientista, neuropsicólogo, aí a gente vai estudar um monte de coisa, que os caras nunca entraram no banco escolar e sabem mais do que a gente. Conta pra gente um pouquinho essa experiência, que a gente está falando de conceitos, né, Adriana? Por exemplo, de mindfulness e meditação, esses termos. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto, nesse bloco. Bom, o que eu percebo, assim, que as pessoas no Oriente já nascem, eu falo que na gestação já estão meditando, né? E nascem meditando e vivem meditando. Nós, aqui no Ocidente, começamos a despertar para essa história, agora, sei lá, se a gente pode especificar uma data, mas provavelmente de 8,
7 anos para cá que a coisa vem nessa pegada assim por causa do mindfulness. E que eu falo, não é nada mais, o mindfulness nada menos do que a meditação. E o que é a meditação? É aprender a viver o aqui e o agora, o momento presente. Agora, hoje, se parar para analisar, assim, falando de uma maneira assim, bem genérica, né, se as pessoas conseguem viver no momento presente com o celular na mão, não conseguem. Tá certo? Porque elas estão muito mais conectadas com esse mundo exterior do que, de repente, com uma conversa num bate-papo com um casal, com um amigo, com um restaurante, num jantar. Sim. Então, as pessoas não vivem o momento presente. Essa que é a realidade, né? Então, essa viagem para a Índia, cheguei no domingo, o primeiro grande insight assim, que veio, e que para mim ainda estou digerindo esse processo, eu falei para a Adriana agora, logo no início, nós temos 2 níveis de consciência. O primeiro é a consciência do amor, e que aí o amor vai entrar a coragem, a segurança, a compaixão, a alegria, todos esses recursos. E a consciência de sofrimento, que é o estresse, que é o medo, que é a insegurança, que é a ansiedade. Ou seja, tudo isso, na verdade, é sofrimento. Não existe um terceiro estado de consciência, né? Hoje, 99% da população do mundo vive em estado de sofrimento. Sim. Né? Porque é aquela coisa, ou vai aprender na dor ou no amor. Exato. Agora, o que nós precisamos, e isso foi o que mais me impactou agora na Índia, é se trabalhar como, se é terapia, se é através de um treinamento, se é através de constelação familiar, se é através do leader training, não interessa. Através de alguma vivência, se trabalhar para estar a maior parte da vida e do tempo nessa consciência do amor. Não podemos ficar 100% nesse estado de consciência do amor, Sim. porque esse plano aqui a gente sempre vai tropeçar e vai cair em sofrimento. Mas tomara que amanhã a gente esteja 99% em amor e 1% em sofrimento. Claro. Né? Mas o fato é que hoje a gente mais sofre do que vive nesse estado de amor. E qual é o exercício disso, assim? Porque, meditação. Vamos supor, vou meditar. Assim, a gente diria para os nossos telespectadores, para as pessoas que estão assistindo esse programa, que assim, medite, é isso, assim, é melhorar a respiração. Na prática, o que essa pessoa pode fazer? Uma pessoa que trabalha numa empresa, que é um operário ou um universitário que está nos assistindo, o que ele vai fazer? Ele vai sair do trabalho dele, por exemplo, e vai fazer meditação em casa? Qual é a solução para migrar desse sofrimento para esse amor? Ori, o que eu vejo assim, eu não gosto, por exemplo, de chegar e falar assim, faz isso porque isso vai dar certo. Sabe? Porque fica parecendo assim uma receita. Sim, Cara, isso não existe. Sim. Né? Não, eu digo mais conceitual. Tá. Claro. O que eu sinto assim é que as pessoas precisam de buscar o seu caminho. Né? E aí tem o livro do Campbell, quando ele fala da jornada do herói. Cara, você precisa fazer a sua jornada, eu preciso fazer a minha, a Adriana dela, cada um tem a sua. Agora, o fato as pessoas precisam de buscar essa jornada. Né? Agora, a meditação é fato e é científico, hoje é dado científico, o que ela traz de benefício para as pessoas, né? Em todos os aspectos da vida. Né? Então, se pensar assim, um ponto que é fundamental na meditação é a respiração. Mas o fato as pessoas não sabem respirar. Ponto. Vamos deixar isso resumido. Agora, se soubessem respirar, eu posso afirmar que a maioria das memórias negativas que ficam cristalizadas no corpo não ficariam, se elas soubessem respirar. Tá. A maioria não sabe. Tá. Né? Então, um ponto fundamental da meditação é aprender a respirar. Né? Entre outras coisas. Então, a hora que você me pergunta assim, o que fazer de prático? Buscar alguma escola que ensine a respirar, que seja yoga. Tá. Que seja yoga. Mas eu vou fazer a propaganda do meu aplicativo, o Medite-se. Né? É um aplicativo gratuito, incrível. A gente não cobra nada. Hoje eu estou super feliz, a gente ganhou um prêmio do Google ano passado como melhor aplicativo de meditação. Incrível. Esse ano a gente ganhou um prêmio da Você SA. Então, assim, tá lá. Sabe, agora eu vou falar de uma outra forma. Eu sempre tive uma crença assim que o canal de cura vai aparecer. Se vai ser um PhD do Einstein, ou se vai ser uma benzedeira com galinha de arruda, não importa. Mas o seu canal de cura vai aparecer, desde que você esteja à procura. É o caminho do autoconhecimento. Pronto. É bem isso. É um pouquinho do que a gente está trabalhando aqui no programa.
Eu queria agradecer demais a sua participação aqui, abrir o Instituto. E fica o convite, né, para quem está nos assistindo, de conhecer o Instituto. Está lá no site também, pessoasdevalor.com. Vai lá, tem o link do Instituto. E se você quiser fazer um treinamento ou conhecê-lo, tal, tem lá os contatos todos do Tadashi. E aí, assim, é fundamental o autoconhecimento. Então, não importa se vai ser através da empresa, se vai ser uma iniciativa sua, porque muitas empresas acabam treinando e abrindo essas portas. Isso é muito legal, muito importante. Então, realmente, esse universo abriu muito depois que os RHs, os gestores de pessoas, começaram a investir nisso também. Agradecer a Adriana demais, né? A Adriana que fez essa interface com o Tadashi, que voltando de viagem, ele ainda estava no exterior, ela já estava agendando para que a gente pudesse ter esse alto nível do programa aqui na Santa Cecília TV. Obrigado, Adriana. Obrigada. Até a próxima. A Adriana sempre vai estar aqui com a gente no Pessoas de Valor, trazendo uns entrevistados bem especiais. E eu vou deixar, então, a agenda com vocês do Pessoas de Valor com os treinamentos e eventos que tem agora na sequência. E fique com a programação da Santa Cecília TV. Um forte abraço e até a próxima. Agenda da semana. A agenda da semana está com eventos importantes. Veja a agenda do Dr. Roberto Debski, da Clínica Ser Integral. Terça-feira, dia 3 de março, grupo de estudos e prática em constelações familiares, às 20 horas. Esse grupo acontece todas as terças-feiras nesse horário. Quarta-feira, dia 21 de março, às 7h30, a palestra com o Dr. Fernando de Freitas, As Doenças Vieram para Te Curar. Quarta-feira, dia 28, às 19h30, palestra com o Dr. Roberto Debski, Por que os relacionamentos afetivos fracassam? Saiba como ter sucesso nas suas relações. E sábado, dia 31 de março, workshop de constelações familiares às 8h30. Inscrições e informações na Ser Integral, telefones 3225-1061 e 9978-57193. Outro evento é Carreira, Negócios e Finanças com Coaching. O curso traz na prática o processo de coaching como uma metodologia de performance cada vez mais utilizada pelas organizações, para profissionais de todas as áreas e alunos universitários que têm o objetivo de alavancar seus resultados por meio de coaching. No programa estão coaching, carreira, comunicação, negócios, educação financeira, produtividade e liderança. São 32 horas e acontece aos sábados. A abertura começa no dia 5 de maio. As inscrições acontecem no site unisanta.br/extensão. Marca pessoal acontece dia 17 e 18 de março na Fazenda Recanto das Águas. As inscrições estão no minhamarcapessoal.com.br. E ainda na Job Space acontece o workshop Educação Financeira na Prática, que vai acontecer no dia 31 de março, das 9 às 18. As inscrições estão pelo jobface.com.br.